Amém. Bom dia para todo mundo que está aí. Bom dia para vocês. Estou feliz de estar aqui de novo, de estar aqui de volta. Demorei um tempinho, mas como a tia Havana falou, é tudo no tempo de Deus, né? Eu estava sendo muito tratada por Deus nesse tempo. Vocês sabem que eu estou passando por uma aceleração aí no meu amadurecimento. Então, às vezes o processo aperta. E quando eu fui começar a estudar sobre o fruto, aí o Senhor botou mesmo a mão no vaso e foi me moldando e eu precisava assim ouvir o que ele tinha para dizer esse tempo, porque como a tia Havana disse, eu não venho aqui ministrar o que eu quero, eu venho aqui ministrar o que o Senhor quer. Então, se eu não for tratada por ele primeiro, se eu não entender o que ele quer, se eu não parar para ouvir, eu vou falar muito, posso até falar bonito, mas não vai ter efeito, porque o que salva, cura, liberta é o Senhor, é a palavra e não eu. Então, foi no tempo de Deus. Amém? Já até me dando bom dia para todo mundo, bom dia para a Su que entrou aí também. Quero honrar Suzana publicamente. Acordei de madrugada com isso, sabia? Com o Senhor me falando publicamente. Eu falei, meu Deus, é muito amor mesmo. Porque Suzana é uma amiga maravilhosa, sempre presente, cuidando de mim, tendo paciência comigo. Su, um beijo pra você, tá bom? Bom dia pra todo mundo que tá aí. Vamos lá, então? A gente vai começar hoje o nosso estudo do fruto do Espírito. Então eu quero fazer uma introduçãozinha com vocês hoje e também quero fazer um combinado com vocês, tá bom? Eu espero que a imagem não muito escura aí, eu liguei a luz, mas aqui tá meio metade sol, metade nublado, então tá meio confuso. Nós vamos começar o nosso estudo do fruto do Espírito. Nosso estudo vai ser baseado em 2 capítulos, em Gálatas 5 e em João 15. Gálatas 5 e João 15. O capítulo todo, tá bom? Então eu já peço para vocês, já desde cara, porque já que a gente está estudando a palavra, para que a gente leia os 2 capítulos. Gálatas 5 e João 15. Por quê? Porque a gente precisa ver o contexto das coisas. Gálatas 5 é onde foi citado, né, por Paulo o fruto do Espírito, na verdade, e as suas vertentes. E ali também naquele capítulo ele explicou muita coisa, existe um contexto, ele fala sobre as obras da carne e depois, no finalzinho do capítulo, ele fala sobre o fruto do Espírito. Então, às vezes a gente vai só para o final do capítulo acontecendo antes. Então a gente vai ler, se Deus quiser, o capítulo 5 todo, amém? E o capítulo 15 de João. Por quê? Porque é um capítulo que o Senhor fala muito sobre frutificar, sobre permanecer, sobre dar fruto. E uma coisa tem a ver com a outra. Então a gente vai usar esses 2. E especificamente aqui, eu destaquei para nós algumas passagens. De João 15, 5, nós vamos começar com ela, ficar com ela, permanecer com ela, guardar ela, pensar nela, meditar nela e chegar no final com ela. Tá bom? João 15, 5 diz assim, eu estou usando a versão NVT. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na outra versão, na NVI, nada de fazer. Então a gente vai gravar essa palavra no nosso coração, que quando o Senhor fala que sem Ele nós não podemos fazer nada, é justo ele estar aqui no contexto de dar frutos. Então a gente precisa entender que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, inclusive dar frutos. A outra passagem que a gente vai guardar, memorizar também no nosso coração, vai se apegar a ela, é de Gálatas 5:1, que eu acho que é o meu versículo favorito de toda a Bíblia, se não for, é um deles, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes e não se sujeitem de novo a julgo de escravidão. Essa é a versão que eu decorei na NVI. Na NVT está dizendo, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade
pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. A gente vai ver, ao decorrer do nosso estudo, que nós fomos libertos da lei pela graça, para viver na graça, sendo justificado pela nossa fé. Nós vamos ver que nós damos fruto, Senhor, quando nós damos frutos através da nossa fé, porque nós somos justificados por ela no tempo da graça. E não pelas nossas boas obras, não pela nossa tentativa humana de fazer alguma coisa ali dar certo para o Senhor. Então é importante a gente gravar esse versículo para que a gente entenda que o fruto do Espírito em nós é fruto da liberdade que nós adquirimos da lei através da graça de Jesus. E porque nós cremos nisso, através da nossa fé, nós damos esse fruto. Então, se não for através da nossa fé em Jesus, em todo o seu processo de cruz, na graça e na obra redentora dele por nós, e através do Espírito Santo que habita em nós, a gente pode até fazer uma coisa certa aqui ou ali, mas nós não estamos vivendo de acordo com a graça, dando fruto da maneira certa. A Bíblia diz que aquele que cumpre a lei tem que cumprir toda a lei. Não pode transgredir nenhuma. Se transgrediu toda a lei. Mas nós não estamos mais nesse tempo. Nós fomos libertos da lei. Agora nós estamos no tempo da graça e andamos mediante a nossa fé. Somos justificados pela nossa fé. E através dessa fé nós damos muitos frutos para Jesus. Então a gente precisa ficar ligado nessa liberdade que nos foi dada para que a gente dê fruto. A outra passagem é a passagem que fala do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Mas fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, Paulo termina dizendo, contra essas coisas não há lei. A gente viu agora que a gente acabou de ser liberto da lei, a gente vai ver isso com mais calma, estou só fazendo uma introdução. E agora Paulo diz, contra essas coisas aqui, contra o fruto do Espírito, não há lei. Vocês estão livres para praticar todas essas coisas através da fé que vocês têm. Então essas são as 3 passagens principais, mas por favor leiam o capítulo todo de Gálatas 5 e de João 15, para a gente poder internalizar bem a palavra, tá? Na nossa introdução, eu quero dizer para vocês o que significa a palavra fruto. A palavra fruto, agora no original mesmo, sem ser no dicionário, é uma palavra grega que o nome dessa palavra é carpos. E olha que interessante, carpos no grego, ela é usada para definir um organismo vivo. Então, quando eu e você estamos falando do fruto do Espírito, nós estamos falando de algo vivo que está sendo produzido em nós e através de nós para alguém. O fruto, não queria que a gente pensasse só na fruta mesmo, na fruta, numa maçã, numa laranja, porque nós já estamos mais amadurecidos e já ponto como uma vida. Vida de quê, Nath? Todas as vezes que eu e você manifestamos o fruto do Espírito, nós estamos manifestando a própria vida de Deus em nós, através de nós. O fruto é a manifestação visível de um Deus invisível que habita dentro de mim e de você. Deus é invisível aos nossos olhos hoje, mas a manifestação do seu poder, do seu amor, da sua glória, ela é visível, ela é palpável. A gente olha para a criação e vê o poder de Deus. A gente olha para os milagres e vê o tamanho do poder do nosso Deus. Para Ele não há nada impossível, nada é difícil para Deus. Nós olhamos para as obras e vemos todo o pensamento de Deus, a ação de Deus, a vontade de Deus de se relacionar com o homem. Nós olhamos para o fruto e vemos o caráter de Deus, a vida
vida de Deus manifesta. E Deus escolheu manifestar a vida dele nesse tempo aqui na Terra, o caráter dele nesse tempo aqui na Terra, através de mim e de você. Então, quando eu e você damos fruto, eu e você estamos manifestando a vida de Deus que está em nós. Deus habita em nós de uma maneira invisível, mas a manifestação de Deus é visível, palpável. Nós precisamos entender que aquilo, a Bíblia vai dizer que todas as coisas que estão aqui, que vemos, vieram das coisas que não vemos. Inclusive a manifestação do poder e do amor de Deus. Todas as coisas que nós manifestamos da parte de Deus aqui e que são visíveis, palpáveis, vieram do Deus invisível que habita dentro de mim e de você. Todos nós que aceitamos a Jesus, recebemos o direito de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós e recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito. E quando nós manifestamos esse fruto, nós estamos dizendo: ei, olha aqui, a vida de Deus manifesta através de mim. Olha aqui, o caráter de Deus manifesta através de mim. Olha, essa alegria, essa paz, esse equilíbrio, essa fidelidade. Sabe o que é isso? Isso não vem de mim, não é obra de homens. Isso é através da minha fé, o Espírito Santo agindo através de mim para mostrar a você a vida de Deus que está aqui dentro. Então eu queria nessa introdução dizer para vocês isso, que a Carpos é um organismo vivo, é a própria vida de Deus. E aí a gente vai lembrar, né, que o Carpos é nada do... Esse Carpos, esse fruto do Espírito é o amor. E aí a gente vai lembrar a Bíblia dizendo que Deus é amor e Deus é vivo. Então o amor é vida, o amor está vivo, porque o próprio Deus é um Deus vivo. Então eu queria que a gente amadurecesse um pouquinho a nossa visão quando eu falar do fruto, para que a gente não imagine só a frutinha da árvore, como a gente mostra para as crianças, a tangerina, com os vários gominhos, mas que a gente entenda que a gente está falando da própria vida de Deus, de algo que talvez a gente não consegue na nossa cabeça formar de maneira palpável uma forma, uma cor, um tamanho, mas que nós conseguimos experimentar através da nossa fé. Que a gente possa entender isso. Fruto, esse Carpos é vivo. É a própria vida de Deus se manifestando em nós. A gente vai ver no decorrer do estudo que obviamente não é da nossa maneira, é do jeito de Deus. Se é a vida de Deus, precisamos estar nele e ele em nós. Nós não damos fruto por conta própria. E como eu já mencionei, quando eu faço uma boa ação aqui e ali, não necessariamente é fruto do Espírito, porque todo fruto provém de uma semente. Então eu posso ter o fruto, mas a semente pode não ser a semente incorruptível da palavra de Deus. Todo fruto do Espírito tem como semente a palavra de Deus e a vida manifesta de Deus naquele fruto. Não é só porque eu fiz uma boa ação. A gente sabe que muitas pessoas que não têm o Espírito Santo podem fazer boas ações. Mas o fruto genuíno do Espírito é o fruto que tem a semente incorruptível da palavra de Deus. E que passou por Jesus e que veio através de um relacionamento com o Espírito Santo. Aí virou fruto do Espírito Santo em nós. Eu estou só dando uma introdução, a gente vai falar tudo devagarzinho, tá bom? Outra coisa que eu queria mencionar com vocês. A gente precisa entender que existe um processo para a semente virar fruto, certo? Ninguém olha para uma semente e fala, me dá fruto. A gente sabe que ela precisa ser plantada, precisa germinar, precisa crescer, precisa virar árvore, precisa se desenvolver, precisa, então, até o final dar as folhas, as flores, então o fruto. Ninguém olha para uma semente e espera direto o fruto. O contrário, a gente espera, né? A gente olha para o fruto e espera ter semente dentro, para gerar mais frutos. Mas quando a gente olha para a semente, a gente não espera que ela de fato dê um fruto para a gente naquele momento. Então, de novo aqui, a gente vai voltar para o processo de crescimento e amadurecimento que nós precisamos ter com Deus. É por isso que a Bíblia vai falar que aquele que permanece
em mim, que Jesus falou, é aquele que vai dar fruto. Porque quando eu e você permanecemos, a gente passa pelo processo de provação, de aprovação, de crescimento, de ser esticado, de ser desenvolvido, para que então a vida de Deus flua através de nós e nós possamos dar o fruto. Ok? A gente não pode simplesmente chegar e dizer, não, eu vou dar o fruto, vou sair por aí dando fruto, porque o fruto... Não, eu preciso entender que eu só consigo dar o fruto do Espírito. Eu só consigo manifestar a vida de Deus em mim quando eu tenho um relacionamento com Ele. E aí é a mensagem que grita na minha vida desde sempre, que eu fico repetindo e repetindo e repetindo para vocês. Temos que ter um relacionamento com Deus. De novo, a gente vai voltar para Ele. Sem um relacionamento com Deus, nós não conseguimos fazer nada, nem dar fruto. Então, nós precisamos entender que, mais uma vez, o Senhor está chamando a gente para amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Porque se Ele direcionou o estudo para o fruto, Ele está falando com pessoas maduras. A gente tem que entender o seguinte, a libertação que a gente recebe, né, dessa lei para essa graça, ela é imediata. Nós somos livres imediatamente quando aceitamos a Cristo. Mas, à medida que nós nos relacionamos com Deus, então nós temos consciência dessa liberdade, dessa verdade. E então, em liberdade, nós conhecemos e praticamos para dar frutos. A minha liberdade é para um fim. A minha liberdade não é para eu ser livre e acabou, ponto final. A minha liberdade é para um motivo. Eu sou livre em Jesus e Ele espera que eu seja livre para um fim. Então eu e você precisamos entender que Cristo nos libertou, a obra é completa, Ele fez tudo. Eu e você não temos como ser libertos sem Jesus. Ele fez a obra completa. Eu não tenho que acrescentar nada para ser liberta. Mas eu tenho o dever de permanecer liberta. E é nesse relacionamento com Deus que eu permaneço liberta. E enquanto eu permaneço liberta, eu não me coloco de novo debaixo de jugo de escravidão. Que a vida de Deus vai se manifestando em mim, dia após dia, conforme eu amadureço. A gente também pode pensar que o fruto, agora pensando no fruto mesmo, na fruta da árvore, ela é uma entrega da árvore. E essa palavra é uma palavra-chave para o nosso estudo, porque o Senhor ministrou isso ao meu coração. Quando Ele estava ministrando comigo, eu falei, Deus, ainda tem alguma coisa que eu sei que o Senhor quer me dizer, para eu falar com eles também, mas eu ainda não captei bem. E o Senhor falou claramente comigo, depois de ter me tratado nesse processo. Ele falou, fala que eu estou falando sobre entrega. Então eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, entrega. Entrega do ramo que somos nós. Entrega de um coração rendido e prostrado diante do Senhor. Entrega de alguém que é maduro. Baseado nessa entrega, eu quero chegar nesse ponto da maturidade. Porque você não espera que uma criança imatura entregue alguma coisa. A entrega é para alguém que está maduro. Quando a gente fala de entrega, a gente olha para Jesus, a entrega dele, como a gente já viu até no estudo passado, aquela morte, a morte de cruz, é uma entrega de alguém amadurecido. O convite para que eu e você, né, a gente se negue, a gente pegue a cruz, vá para Ele, mortifique nossa carne, é um convite de entrega. É um convite de maturidade. E então, depois dessa entrega, é para a gente finalmente conseguir dizer que seja feita a tua vontade, não a minha. Que viva Cristo e não eu. Que eu diminua e que Ele cresça. E essa é uma palavra-chave para o nosso estudo, entrega. E baseado nessa palavra que o Senhor disse para nós sobre entrega, sobre essa vida de entrega, que o Senhor está olhando para nós como pessoas maduras que conseguem entender o que Ele está pedindo.
Esse meu processo que eu falei que eu demorei, que eu estava passando, é justamente porque o Senhor estava tratando em mim essa rendição maior para a entrega. Eu ainda não tinha entregado o suficiente. E eu espero que no final desse estudo, a gente não só entenda sobre o fruto do Espírito, mas que a gente decida se entregar. Entregar o que precisa ser entregue, o que Deus te pedir, o que Deus falar, o pedaço do teu coração que ainda não foi entregue, a tua mente, porque Deus quer 100%. Porque o fruto precisa ser 100% genuíno. Então que nesse estudo eu e você possamos entender que Deus está querendo de nós uma entrega. E a entrega nem sempre é fácil. A Bíblia vai dizer lá em João 21, 18 e 19, assim, Jesus falando com Pedro: eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Quando nós somos inocentes, imaturos, inocentes não no sentido de malícia, mas no sentido de eu cheguei agora, ainda estou entendendo, digamos até ignorantes, entre aspas, em relação à palavra, nós até agimos da maneira que a nossa carne está pedindo, que a nossa alma está gritando, mas à medida que nós caminhamos e amadurecemos, e o Senhor espera que a gente amadureça, à medida que a gente faz isso, então a gente não faz mais o que a gente quer. A gente faz o que precisa ser feito. A gente faz aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A gente vai para a cruz. Glorifica a Deus com a nossa morte de cruz. Então ele diz: siga-me. Eu quero que você entenda que essa entrega que o Senhor está te pedindo pode te doer. Pode te calar. Pode dizer assim, fazer o que você quer. Você não vai fazer o que normalmente você faria, mas então você está entregando para Deus, através dessa sua morte, glória. E Ele será glorificado, porque então a vida dele vai se manifestar através da sua vida. E eu tenho muito temor, porque o Senhor também me deu uma palavra esses dias, que está lá em Jeremias 8, do 10 ao 12. E olha só que palavra forte que o Senhor me deu. Diz assim: desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Agora, por que são impostores? Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. E o Senhor falou comigo: não dê paliativos para a ferida mortal do meu povo. Eu tenho muito temor a Deus por Ele ter me colocado nesse lugar de ser ouvida por vocês. Porque eu sei que eu estou lidando com a noiva de Cristo, com a igreja amada do Senhor, e eu tenho que fazer o que Ele faz, o que Ele quer, o que Ele deseja. E Ele disse: não dê band-aid paliativo, curativos superficiais para a doença mortal do meu povo. Porque o pecado é uma doença mortal. E muitas vezes a gente trata ele de uma maneira mais branda, né? Ainda está amadurecendo. Não, daqui a pouco isso muda. Um dia ele aprende. Ah, e não se converte não, filho. Já tentei. Ah, é o jeito difícil dessa pessoa. Não, é pecado. E a Bíblia diz que aquele que pratica a iniquidade não vai para o reino do céu. Não entra no céu. E por que eu estou falando de pecado, Nath? Se o estudo é sobre fruto, porque quando você olha o contexto, tem um capítulo inteiro dedicado à legalidade, dedicado a você relativizar o evangelho, a você ter um legalismo dentro da igreja, a você praticar obras da carne, para que no finalzinho Paulo fale do fruto do Espírito. E que quanto a essas coisas não há lei. Então, o que o Senhor está fazendo com a gente aqui é esse o combinado que eu quero fazer vocês. Uma cirurgia. A gente precisa mexer em
coisas mais profundas. Porque o fruto, ele vem da semente. E se a semente que está em mim e em você é uma semente amarga, e encontra no solo do meu e do seu coração nutrientes para crescer de maneira amarga, o fruto vai ser podre. Nós precisamos ir lá no fundo. E eu queria que vocês entendessem que nós vamos precisar tratar desses pecados. Nós vamos precisar dar nome a esses pecados, para depois a gente dar nome à manifestação da vida de Deus em nós. Por que vai ter que dar nome, Nath? Porque a palavra de Deus dá nome. E a gente está aqui para falar sobre ela. E se ela dá nome aos pecados, nós vamos dar nomes aos nossos pecados, às nossas obras da carne. Por isso eu peço que vocês permaneçam. Então, conforme eu for falando, conforme a gente for tratando aqui sobre as obras da carne, não se sinta exposto, não se sinta criticado, não se sinta apontado. Quem sou eu para fazer isso? Eu sou um instrumento do Senhor para tratar. Que você se sinta como o Senhor também me mostrou lá em Jeremias esses dias, tratado pela justiça de Deus e não pela ira dele. Que você se sinta disciplinado como um filho amado e não como alguém que está sendo cortado, mas podado para dar muito fruto. À medida que você for se identificando durante esse estudo, confessa para Deus, pede perdão, se arrepende, dê nome: Senhor, eu fiz isso, eu faço isso, eu tenho isso, eu penso isso, eu sou isso. Você e Deus. E o Espírito, se o Espírito manifestar o seu coração, arrume uma pessoa, um irmão para ele. Por que, Nath? Porque para Deus a gente confessa para ser perdoado. Mas para o irmão a gente confessa para ser curado. Está lá em Tiago 5, no versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Não se sinta exposto aqui. O que Deus vai fazer com a gente é tratar a nossa semente. A semente é incorruptível. É a palavra. Mas às vezes outras sementes acabam caindo no nosso coração. E aí o fruto fica misturado. Mas com Deus é tudo genuíno. É tudo perfeito. E Ele quer tirar, arrancar essas sementes. E arrancar esses adubos errados do nosso coração para essa semente amarga. Para que a gente dê o fruto do Espírito. E ele se identificando. Como eu falei, se arrependa, confesse aos outros, ao outro também. Se for se identificando também com o fruto, fala: Senhor, me ajuda a desenvolver essa aqui, manifesta a sua vida dessa maneira, e dessa, para que a gente de fato seja filhos maduros. Sejamos filhos maduros. Então não se sintam expostos, porque nós vamos tratar do pecado, do nosso pecado humano. Não se sintam expostos porque a gente vai dar nomes a eles. Não achem que Deus está apontando vocês, mas entendam que Deus está mexendo na semente. Porque Ele sabe o que aconteceu a cada um de nós. Para que a gente seja limpo e dê fruto que manifeste a vida santa de Deus em nós. Amém? A palavra nos orienta que contra o fruto, não a lei. A lei, ela não nos salva, ela nos guia àquele que nos salva. E agora nós temos Jesus e Ele está em nós para manifestar a vida dele em nós. Então esse é o combinado que eu queria fazer com vocês. Que vocês não se ofendam se eu falar abertamente alguma coisa. Que vocês não se sintam expostos e criticados. Mas que vocês entendam que esse é um estudo para pessoas maduras. E se o Senhor está fazendo isso com a gente, é porque Ele vê que nós estamos indo em direção à que Ele deseja. E que a gente possa sair daqui com consciência de entrega. Em nome de Jesus. Amém? E para amanhã, Gálatas 5 e João 15, em nome de Jesus.